Ronaldo Caiado foi até para ironia, né, Ronilson? Ele disse, olha, poxa, 45 anos, tem que ler uma carta do pai ao vivo para dizer, tô pronto para ser presidente, é isso. Aí ele falou, numa eleição presidencial, liderança não se herda, se demonstra. É claro que ele está tentando tirar a casquinha dele, com certeza, né? Mas você acha que essa fala do Valdemar, que está tentando aí resolver a treta da família, chamando os dois lados para conversar, tem fundamento? É isso mesmo? O voto é de Bolsonaro? É ele que ainda dita o bolsonarismo? Sem sombra de dúvida, é a figura do grande líder do clã. Eu tenho receio de usar essa expressão exatamente, né? Os votos são de, mas, de fato, quem faz a movimentação da migração desses votos, de fato, é o nome do Bolsonaro e um conjunto associado a ele. É sempre bom a gente lembrar que o Flávio Bolsonaro, como seria qualquer outro candidato, provavelmente Tarcísio ou um outro, ele lida com um contingente antipetista ainda muito forte, né? Anti-Lula muito forte. Então, eu tenho dúvidas se o candidato fosse o Tarcísio, por exemplo, se o Tarcísio não estaria igualmente bem colocado ou tão bem quanto o Flávio por conta desse contingente que é muito significativo. Mas, mesmo assim, né, se há esse contingente antipetista, anti-Lula muito forte ainda na sociedade brasileira, na política brasileira, ele orbita em torno de Bolsonaro muito significativamente. Então, de fato, e o Flávio realmente não tem carisma, não tem expressão, não tem história, não que Bolsonaro tenha muita coisa. Mas, de fato, o Flávio Bolsonaro ele tem que remar muito ainda, né? Como os noruegueses têm que remar muito para poder fazer com que aquilo que foi lhe deixado como legado seja mantido e o suficiente para fazer chegar até lá. Você fez uma provocação já da Copa do Mundo. Você quer dizer, você não torceu para a Noruega, pelo jeito, né? Não, né? Até que eu fui simpático. Foi? Fiquei com pena, o Roland estava lá meio bobão no final, assim, não sei o que aconteceu com ele, saiu do jogo, não gostei, não. Bom, mas enfim, Copa do Mundo daqui a pouco, não é agora não, senão a gente vai entrar nessa esfera. O Mairovich já começa a se movimentar, ele levanta a mão. Fala, Mairovich, fala. Aproveitando o Ronilson e o professor Schneider, que entendem de política e expõem bem, eu queria fazer aqui uma colocação. Eu sou aqui um escravo do Estado de Direito, do Estado de Leis. Eu ressaltei nessa carta política e só política que o Bolsonaro ele não pode se manifestar politicamente, está na Constituição. Ele perdeu direitos políticos. Então, qual é a situação dele real, Fabiola? Ele está vivo ou está morto? Politicamente, ele está morto, vamos usar isso. Então, aquele que está morto politicamente, quer por morte natural, quer por exílio, quer por prisão, o que ele tem? Ele deixa uma hereditariedade. Então, o que se tem é uma hereditariedade, isto que está em jogo. Mas ele não tem, e esse é o ponto que eu gostaria de apresentar aí ao Schneider e ao Ronilson, ele não tem, isso é lógico, é da lógica jurídica, é do Estado das leis. Ora, se ele está afastado, se ele está inibido, se ele está, aspas, morto politicamente, ele não tem porta-voz, ele não pode ter porta-voz. E o tempo inteiro o Flávio diz que é o porta-voz, como porta-voz de quem não pode se manifestar. Esta é a questão. Então eles, família, Bolsonaro, eu digo os filhos, e usam o quê? Usam de expressões que eles não sabem nem o significado. Parece que eles ainda não têm ciência de que o pai teve os direitos políticos cassados. Nesse ponto, né, o professor Schneider também sempre fala aqui sobre as análises as decisões, né, do Alexandre de Moraes e tudo mais. Será que Alexandre de Moraes vai se sentir provocado com isso? Essa carta pode bater ali no Supremo mal, porque já houve esse recurso por parte aí do PT,
né? Você sente que foi algum descumprimento? Quer dizer, é uma carta que tem um conteúdo político que ultrapassa os limites? Olha, eu acho que, de alguma forma, ultrapassa os limites, né? Agora, a decisão do ministro Alexandre vai se basear muito claramente no que ele acha que gerará de consequência para ele, Alexandre, e para o Supremo, como ele vem fazendo sempre. Ele já foi muito duro com o Bolsonaro em outros casos, foi menos duro em outros, né? Muita gente imaginava, né, que ele não teria direito à prisão domiciliar, né, que o Alexandre seria muito, muito severo. Menos você, né, que falou desde o começo que achava que ele ia para a prisão domiciliar, lembro muito bem disso. Eu e José Dirceu, então assim, duas pessoas. Mas eu acho que eu era favorável, acho que alguém com uma saúde, como eu sou para qualquer preso comum, você está com a saúde fragilizada, não vou me meter aqui na área do nosso jurista aqui, que pode puxar minha orelha depois, mas acho que tem casos que estão previstos na legislação para esse tipo de prisão domiciliar. Mas voltando, acho que Alexandre vai decidir muito mais politicamente do que juridicamente, como ele vem fazendo muitas vezes. Politicamente ele vai decidir manter ele em casa? Eu acho que se eu tivesse que apostar, acho que ele vai manter ele em casa. Em especial porque o PT muito rápido pediu a reversão. E aí pode parecer que ele está jogando junto. O Mayrovich levantou a mão aí. O que foi, Mayrovich, que você falou? 3 o quê? Veja bem, essa é a terceira carta, não é a primeira, é a terceira carta enviada. Quer dizer, ele vem reiterando nessas faltas. Ele não pode se manifestar politicamente. O primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, aproveitando que o professor Schneider bem colocou, nós temos uma questão humanitária. Pela nossa Constituição, a pena imposta não pode ser agravada. Ou seja, se a pessoa fica doente, ele não vai receber uma pena extra de, olha, você vai ficar aí sem assistência médica adequada e etc, etc. Não pode. Se o Moraes revoga uma medida cautelar humanitária, é porque ela não é mais necessária, não em razão do que foi feito. Aqui está em jogo a necessidade, com base, repito, na regra que ninguém pode ser sancionado a mais do que foi. Esse é o ponto. Daí a medida tem conteúdo humanitário, está em jogo o humanismo, um valor, um direito natural da pessoa. Então, isto que fez o senador ao requerer imediatamente, é da política, é um jogo político. Agora não tem nem pé nem cabeça. Como é que vai revogar uma medida humanitária se há pouco o próprio Moraes entendeu que ela era necessária e, politicamente, deixou até por tempo indeterminado, quando uma medida cautelar é provisória sempre. O Moraes ter agido politicamente. A gente sabe, vou repetir o italiano Carrara que eu já citei, que quando a política entra pela janela de um tribunal até supremo, o quê? A justiça sai pela janela. Então, o Moraes, tendo em vista que ele está aí no foco, tem problema da esposa, dos contratos, das viagens e etc. Então, agora ele resolveu, e a campanha está forte com relação ao impeachment de ministro do Supremo, a campanha para presidente, então ele está recuando, que isso não é coisa de juiz, evidentemente. Por quê? Porque ele atua politicamente. Mas o ponto central, e vou bater sempre aqui, é que a medida cautelar humanitária não pode ser revogada pelas faltas que o preso faz. Não, senão ele vai morrer. E aí? Aí o Moraes será responsabilizado, evidentemente. E não vai fazer isso. São coisas distintas, já falei no começo, são coisas distintas. Medida humanitária é medida necessária. Ponto. Que se acautele, que se verifique, que se advirta para que se proíba as visitas do Flávio porque está sendo porta-voz. Preso que tem direitos políticos cassados não tem porta-voz. Então, tem outras medidas que podem ser adequadas.